Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso lindo aqui de Geografia Física do Brasil, aqui para o YouTube, para fazer você alcançar seu sonho, seja ele concurso público, vestibular, Enem, se você quer passar aí na escola, se você simplesmente quer aprender. Muito obrigado pela sua aquisição, muito obrigado por você fazer parte desse curso aqui. Vamos agora para a aula de número 5, pessoal. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para fazer vocês aprenderem Geografia Física do Brasil. A aula de solos, então, para começar a gente entender o que é o solo. Segundo o dicionário, solo, na verdade, é a massa natural que compõe a superfície e que suporta ou é capaz de suportar plantas. O solo, na verdade, ele é entendido como sendo um material solto, um material macio que acaba cobrindo a camada superficial da crosta terrestre, como se fosse uma casca que cobre a laranja, por exemplo. Tá? Ao contrário da casca, que tem aí uma superfície relativamente uniforme, quando a gente observar a olho nu, por exemplo, os solos variam muito de acordo com a sua característica dentro da própria superfície do planeta. Então, nós vamos ter várias situações, diversos aspectos que acabam sendo modificados. Os solos, eles são constituídos, gente, por partículas minerais. E também aí de material orgânico. Ok? E aí ele pode ser também constituído, essa parte de matéria orgânica aí, de micro-organismos ou material em processo de decomposição, além do próprio ar e de água, certo? Os solos, então, eles são de importância para a manutenção de vida na Terra e possuem alguns papéis básicos ou funções aí no nosso ambiente, certo? É através dele que ele vai fazer a sustentação das plantas. É ele que vai determinar o destino da água. Se ele vai ser aí, vai ser feita a percolação, se vai ser feito um processo de escoamento superficial, enfim, tá? O solo também acaba sendo importante na reciclagem de nutrientes. Certo? Principalmente no destino que se dá aos corpos de animais, restos de plantas que acabam morrendo aí na superfície da Terra. O solo, ele é habitat de muitos seres vivos, certo? E o solo também aí, ele é recurso natural. Tá? Capaz de fornecer material. Para quê? Para construção de casa. Para edificações. Ok? Então ele vai ter aí diversas condições, diversas situações que vão ser bastante importantes para o processo aí de desenvolvimento das nossas sociedades. Bom, e a formação dos solos? Os solos, então, eles são formados pela decomposição, certo? Os solos são formados pela decomposição das rochas. Tá? Então, a primeira coisa, a decomposição. Essa alteração, ela acaba acontecendo sempre por meio do quê? Por meio do chamado intemperismo. E que intemperismo é esse, Silvestre? Ele pode ser de dois tipos, certo? O intemperismo físico e o intemperismo químico, certo? O intemperismo, ele é responsável pelo desgaste das áreas mais altas e mais inclinadas aí da crosta terrestre, certo? O intemperismo físico, por exemplo, tá? Ele vai ser responsável pela desagregação da rocha. Desagregação da rocha, ok? E praticamente ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar a rocha em pedaços menores sem alterar a composição química de cada pedaço, certo? Com esses pedaços, então, esses grãos de tamanhos relativamente grandes vão ser gerados aí as areia grossa, por exemplo. E ele vai quebrando e quebrando, 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 quebrando e assim vai.
Mas além do intemperismo físico, nós vamos ter intemperismo químico. Certo? O intemperismo químico, ele é responsável pelo quê? Pela decomposição da rocha. Ok? É ele que vai fazer o quê? Ele vai decompor os pedaços de rocha gerados pelo processo de intemperismo físico, e esse tipo aí vai estar relacionado à ação das águas, às temperaturas e as reações químicas e os materiais que acabam constituindo os grãos, eles vão sendo alterados aí, gerando assim grãos de argila, enfim. Existem outros fatores também responsáveis de formação dos solos, além do intemperismo da rocha, que acabam sendo responsáveis aí. É o caso, por exemplo, do clima, galera. Tá? As características do clima de um determinado lugar são as que mais têm importância na formação do intemperismo, por exemplo, certo? Só para ter uma ideia, gente, num lugar onde tem latossolo, por exemplo, para formar 1 centímetro de solo, eu preciso de 35 anos, certo? Então imagine, até eu fazer toda a quebra, até eu transformar matéria orgânica, enfim, 1 centímetro desse solo, preciso de 35 anos. Outros tipos de solos podizólicos, por exemplo, eu vou precisar de 100 anos para fazer 1 centímetro desse material, certo? Então o calor, ele vai determinar como o acelerador das reações químicas, e a água, obviamente, é o principal meio. Então, num lugar quente e úmido, ele vai tender a ser cada vez mais forte, vai tender a ser cada vez mais intenso o processo de formação aí do solo, certo? A questão da biosfera também, esse fator então é capaz de causar intemperismo químico nas rochas, devido às alterações químicas que as raízes das plantas podem causar, por exemplo. As raízes das plantas acabam promovendo na água, no seu entorno, o metabolismo vegetal faz com que a água presente no solo ele se torne mais ácida, e isso faz com que colabore para o aumento do intemperismo químico, certo? A questão da declividade também acaba sendo importante, porque ele determina aí o comportamento da água em relação à rocha, certo? A questão do tempo também é importante, por quê? Porque uma vez que o intemperismo é um processo de alteração, o seu resultado ele só pode ser observado com o passar do tempo, certo? No entanto, não é possível definir um padrão de tempo ou uma velocidade do intemperismo, dado o fato que esse tempo e essa velocidade são determinados pelos demais fatores que eu falei aqui para vocês. Quanto menos resistentes a rocha, mais quente e úmido é o clima, como eu falei para vocês, né? Quanto mais adequado o relevo, maior a presença de seres vivos, maior será a velocidade aí do intemperismo. Então, para que isso acabe acontecendo, para que se transforme, venha a ação dos agentes externos, que faça intemperismo físico, gere ali intemperismo químico, passe de um solo em processo de integração, de uma rocha em processo de desintegração para um solo jovem, e depois começa a formar os horizontes com a entrada do processo aqui da vegetação. O solo jovem passa a formação inicial e depois ele se transforma num solo constituído com seus horizontes, o O, o A, o B, o C, a rocha-mãe. Ele vai precisar aí ter toda essa condição, toda essa estruturação, certo? É importante lembrar então, pessoal, que todos esses agentes acabam sendo responsáveis pela formação, pela organização, pela integração, pela estruturação dessas rochas, mas basicamente nós temos aí a composição de os solos. Ele é formado basicamente por esses horizontes aqui, certo? É fundamental também, gente, aí que a gente entenda todos esses tipos de solo. Então ele vai ter aí a formação dos horizontes, que é o tipo de mineral, o tipo de material que tem em cada camada que o solo acaba formando. A começar, essa primeira parte, a camada orgânica superficial em decomposição, é chamado de horizonte O. É onde nós temos ali ainda, onde caem as folhas, é onde cai o material orgânico ali. Ele está em processo de decomposição. Logo abaixo dele, pessoal, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o horizonte A, o horizonte superficial, que é formado por fragmentos de rocha, matéria orgânica e humus. Silvestre, o que é humus? Eu costumo chamar principalmente de cocô de minhoca. Certo?
que é onde aí as minhocas e os micro-organismos acabam se alimentando daquele material orgânico que está ali e acabam despejando ali os seus cocôzinhos e acabam sendo importantes para a formação de nitrogênio dentro do solo, que vai dar origem a novas plantas e a fertilidade dela, certo? Algumas camadas, alguns tipos de solo, ele vai aparecer esse cara aqui, ó, o horizonte E, que é um horizonte claro, gente, de material rico em argila ou óxido de ferro. Ele basicamente vai aparecer em alguns tipos de solo devido a afloramento, a laterização que o solo pode acontecer. Ele vai ter aí essa condição de aumento e de diminuição, por exemplo, da condição de óxido de ferro. Pode aparecer também óxido de alumínio nesses lugares. Logo depois nós vamos ter o horizonte B, pessoal, que é uma camada mineral pobre em matéria orgânica e acaba sendo rica em minerais mesmo. Então, o que acaba acontecendo? Ele ainda não houve uma mistura muito forte com matéria orgânica, mas ele já está totalmente inconsolidado, ou seja, já sofreu todo o intemperismo químico e físico. E ele já sofreu todo esse processo, ok? Então, ele está ali, ó, ele é o horizonte B. Agora, quando a gente chega e vê o horizonte C, que é o horizonte mineral nesse rolê, ele é um horizonte ainda pouco ou parcialmente alterado. Você vai perceber, então, que existem partes de matérias ainda inalterada, pessoal. Isso aqui a gente vai chamar de matacão, certo? Que são pedaços de rochas ainda que não foram totalmente consolidadas dentro desse processo que já tem uma certa forma de inconsolidação, ok? Até chegar no horizonte D ou horizonte R, como chamam aí, que é a rocha matriz que não foi alterado e ela que dá origem a toda a formação do solo ao longo do coisa. Então, basicamente, essas são as camadas. O que vai determinar o tipo de solo, a forma com que ele se organiza, basicamente é como é que ele está estruturado, como é que ele vai estar desenvolvido, distribuído ao longo de essa estrutura, essa organização. A proporcionalidade de cada uma deles vai dar origem ao tipo de solo. Se vocês olharem, por exemplo, nós temos no Brasil vários tipos de solo, pessoal. Nós vamos perceber, então, que nós temos aí os principais deles são o argissolo e o latossolo. São esses aqui os dois principais, mas a gente vai ter em vários outros tipos de solo, vamos ter aí essa presença desse material. O Brasil, pessoal, ele possui uma diversidade de solo bastante grande aí na sua extensão do território, principalmente pelo quê? Pela quantidade de ambientes pedológicos que acabam acontecendo e também fatores de formação do solo. A gente vai ter aí 13 classes de solo, baseando-se aí então de acordo com aquilo que a Embrapa acaba utilizando e também aí a parte de geociências acaba percebendo, certo? Então a gente vai ter 13 tipos de solos no Brasil. E cada um deles, como eu falei para vocês, vai definir aí através das características químicas, físicas, morfológicas, certo? A peculiaridade que acaba sendo observada em cada ambiente também representa uma condição importante para a avaliação dos potenciais e a limitação de cada solo, condicionando então o tipo do uso, a forma com que ele tem, as práticas de manejo na parte agrícola, certo? Então, principalmente a gente vai ter quem? A gente vai ter latossolo, a gente vai ter argissolo e também a gente vai ter neossolos, certo? Que se a gente pegar esses três aqui, pessoal, ele já vai dar 70% de todos os solos do Brasil, ok? As classes, então, dos latossolos e argissolos, eles vão ocupar aí, só os dois aí, mais da metade de toda a produção, cerca de 58%, por exemplo, tá? E eles vão ser sempre solos profundos e também com alta saturação de alumínio em alguns casos, certo? Bom, vamos conhecer cada um por um que já vai ficar mais fácil então, beleza? Vamos começar então pelo próprio argissolo, galera. O argissolo, então, ele é indicado justamente pela
maior presença de argila, certo? Principalmente aonde? Nos horizontes superficiais. Ok? Nos horizontes superficiais. Bom, ele caracteriza então um gradiente textural, gente, aí bastante importante ao longo do perfil, e a gente pode perceber essa textura aí. A cor, ela pode variar. Ela pode ser de cinza até avermelhada. E aí, sendo a parte dos amarelos, por exemplo, como a gente pode perceber aqui, os mais comuns, certo? Como a gente viu, então, os minerais predominantes são argilas de atividade baixa, principalmente o caulim, certo? E também alguns óxidos. Óxidos de ferro, por exemplo, tá, que contribui aí para o valor, para a capacidade aí de toda essa condição. Esse solo, pessoal, ele vai estar presente em 24% do território nacional. Ok? E ele tem aí o segundo maior solo do Brasil, só vai perder para o latossolo, belezinha? Bom, aí a gente vai ter o cambissolo, galera. O cambissolo, ele vai ser um solo aí que vai ter um desenvolvimento em fase inicial. Então a gente vai ter aqui, ó, a formação do horizonte A, aí a gente vai ter o horizonte B e aí a gente já vai ter o horizonte C. Percebam então que a gente vai ter aqui, ó, um pedaço bem pequenininho relacionado aí aos tipos de horizontes, por exemplo, certo? A grande variação da natureza, a transformação dele então no material de origem, acaba tendo uma variação bastante importante na questão química, na granulométrica, certo? Esse solo aqui, pessoal, está presente em 2,5% do território nacional. E ele vai aparecer principalmente aonde? Nos planaltos do Rio Grande do Sul, certo? Nos planaltos de Santa Catarina e no planalto do Paraná. E eles vão ter aí um alto teor de matéria orgânica e a presença de muito alumínio também, devido aí ao processo dessa condição. Existem também essa situação que ele pode ser extraível, esse alumínio aí, tá? Vai aparecer também, além dos planaltos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, pode aparecer também em alguns lugares do Acre, certo? E também ali na região do Nordeste. Podem aparecer esses tais cambissolos aí, ok? Bom, passando o cambissolo, nós temos os xernossolos. Os xernossolos, pessoal, então, eles vão ser uma presença de camada superficial densa e escura, por exemplo, aqui nessa condição, certo? Mas eles vão ter aí uma boa agregação e presença de bastante argila. De bastante argila aí na sua composição. Eles são muito férteis, galera. Eles são muito férteis e apresentam aí altos teores de carbono na sua composição, assim como alto teor de cálcio também, e acabam tendo aí bastante saturação. Eles têm aí uma quantidade bastante grande. Esses solos, eles têm baixa ocorrência no sul e no nordeste do Brasil, então eles podem aparecer no nordeste e sul do Brasil. E eles têm 0,5% de presença no território. Ele vai ter 0,5% aí da presença no solo do Brasil, certo? Aí a gente vai chegar agora nesses tais espodossolos. Os espodossolos, gente, ele tem um acúmulo de matéria orgânica e de alumínio, por exemplo, tá? Eles podem ou não apresentar acúmulo de ferro nesse caso aí. De maneira geral, então, eles são
solos muito pobres, solos pobres e ácidos, certo? O horizonte B, pessoal, esse horizonte aqui, ó, por exemplo, ele tem uma apresentação mais escura, acinzentada e às vezes amarelada e avermelhada, sendo de maneira geral sobreposto sempre por um pedaço aqui mais claro, por exemplo. Por quê? Porque é o horizonte E, nesse caso aqui, que é o alumínio, que vai estar aqui, ó, presente bastante forte, ok? Eles vão estar principalmente nos domínios de Restinga, tá? Principalmente no litoral, então, toda a costa brasileira, assim como áreas, por exemplo, da Amazônia Ocidental. Amazônia Ocidental, ok? E eles são bastante expressivos, pessoal. Existe ocorrência em 2% do território brasileiro, então esses caras vão aparecer, certo? Bom, aí a gente vai agora para os gleisolos. Os gleisolos, então, eles vão ter aí solos com feições redutomórficas, ou seja, eles vão ter funções aí de oxidação e redução em ambiente bastante saturado pela água. Então, é um material predominantemente argiloso, tá? E passou por processos de oxidação, certo? Já está aqui o processo de oxidação. Geralmente estão associados ao material sedimentar recente nas proximidades aí dos cursos de água, por exemplo, tá? São caracterizados pelas condições aí hidromórficas. Eles gostam bastante de água, acabam mudando justamente isso. Tem essa coloração acinzentada ou também aí mais amarronzada, por exemplo. E eles vão aparecer, gente, principalmente nos estados de Goiás, de Tocantins, vai aparecer no Rio de Janeiro, vai aparecer em São Paulo, assim como no Rio Grande do Sul, nas Lagoas dos Patos, tá? Também vão aparecer aí, e eles têm cerca de mais ou menos 4% do território brasileiro, vai aparecer esse tipo de solo aqui, ok? Bom, aí a gente vai passar agora para os latossolos. Os latossolos, então, os principais solos são solos aí com textura gilosa, pode ter bastante estrutura de grãos, são altamente intemperizados. Altamente intemperizados, certo? E sem incremento de argila na profundidade, as cores podem variar aí de amarelo até vermelho, sendo os amarelados aí os mais expressivos. A textura ela é bastante argilosa, por exemplo, certo? Então a gente vai ter aqui a presença muito do caulim e da argila na composição do latossolo, gente. Eles vão acontecer por quê? Porque eles estão nas áreas principalmente equatoriais e tropicais. E eles são solos bastante profundos, ok? São solos bastante profundos que acabam aí acontecendo devido a processos de erosão, de sedimentação, acabam aí formando terraços eluviais antigos, e eles são solos mais representativos do Brasil. Cerca de 39% do território do Brasil acaba sendo aí formado por latossolos, por solos profundos, beleza? Entendido até aqui? Vamos para o próximo, que são os luvisolos. São solos aí com teores de argila nas camadas superficiais, tá? Então, eles vão ter aí uma estrutura bem desenvolvida e uma alta fertilidade nesse solo, certo? Eles são identificados, então, justamente pela presença bastante grande, bastante expressiva de argila no seu territorial. Em geral, são solos rasos, tá? Pode ver, ó, o solo ali tem um pouco mais de 1 metro de largura ali, ó, a amostra que eles utilizaram para fazer essa representação, certo? Essa capacidade, então,
de fertilização faz com que eles são bastante utilizados aí para o processo agrícola. Eles são os tipos de solo, por incrível que pareça, aparecem principalmente, gente, na região do Nordeste brasileiro, tá? Como eles acontecem no Nordeste e falta bastante água, então o processo de irrigação dessa região ela é bastante importante para fazer com que ele se transforme em um solo bastante fértil, certo? Eles acontecem aí em 3% do território brasileiro, sendo a região nordestina a mais importante aí. Esse saprolito que acaba aparecendo aqui, por exemplo, né, ele acaba sendo aí na região de Juazeiro do Norte, na Bahia, beleza? Bom, aí nós temos os neossolos. O próprio nome já está dizendo, é um solo novo, um solo pouco desenvolvido. Se você tem uma ideia, ó, você já vai perceber que aqui a gente tem horizonte orgânico e logo aqui a gente já tem horizonte rochoso. São solos aí pouco evoluídos, certo? Eles são vai ter ausência dos horizontes aí superficiais, por exemplo. Eles acabam tendo aí formações diferenciadas em diversos lugares, mas praticamente os neossolos eles são solos novos, são solos ainda em processo de decomposição. Se a gente pensar lá naquele começo que a gente viu, os solos, ele vai estar lá na primeira ou segunda fase da formação dos solos. E eles ocorrem, gente, em 15% do território do Brasil, certo? São solos novos ainda que estão em processo de desenvolvimento, então eles ainda não têm uma grande formação, vamos dizer assim, de fertilidade, ele ainda está se desenvolvendo, ok? Bom, aí a gente vai para os litossolos. Os litossolos, então, são solos bastante argilosos. Ele vai ter aí uma textura argilosa, vai ter uma coloração avermelhada, vai ter uma ausência desse gradiente textural, ou seja, você não vai conseguir perceber muito a diferença dos horizontes aqui, ó, mas apesar de eles terem, certo? E eles vão estar aí, gente, apresentando esses filmes de argila, sendo denominados então de serosidade, que são essas condições. Em função então desses elevados conteúdos de argila no período seco, então eles podem formar fendas. Eles formam então fendas no solo na época das secas, devido à alta quantidade de argila presente aqui, ok? Ele pode contrair, pode acabar formando tudo isso aí, certo? Ele vai aparecer principalmente aonde? No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pessoal, certo? Vai aparecer também no estado de São Paulo, certo? Inclusive aí ele vai ter uma área importante no estado de São Paulo, principalmente na região do sul do estado de São Paulo vai aparecer, e esse solo ele vai ter aí a representatividade de cerca de 1,5% do território brasileiro. Perfeito? Entendido até aqui? Bom, vamos para os organossolos. Os organossolos, pessoal, o nome já está dizendo, são solos ricos aí em matéria orgânica. Eles são formados por elevados teores de matéria orgânica, que eles são aí oriundos principalmente da deposição e do acúmulo de resíduos vegetais, sem mistura com materiais minerais. Esse acúmulo de material orgânico ele pode ocorrer em condições de drenagem livre, por exemplo, em altitude bastante elevada. Então eles vão ter baixas temperaturas ou fortes forte restrição mesmo de quantidade de chuva, por exemplo, assim como nas baixadas e nas depressões. O material orgânico ele pode ter diversos tipos de estágios de decomposição, então vai ser um estágio fíbrico, por exemplo, um estágio sáprico, formando os saprolitos aqui embaixo, então ele vai ter aí várias condições, certo? Ele acontece de forma bastante dispersa em pequenas manchas e ele tem menos de 0,5% do território. Vou colocar aqui, ó, menor do que 0,5% do território nacional.
ele acaba acontecendo aqui. Eu falei menor, não maior, né? Então deixa eu arrumar aqui. Ele vai ser menos do que 5% do território vai acontecer esse solo aqui. Bom, então ele vai ser menor que 0,5% do território nacional, certo? Então ele vai ter essa condição aí, ele vai ser um solo que ele vai organizar muito aí matéria orgânica, principalmente de deposição vegetal, certo? Bom, e aí a gente passa para o próximo, os planos solos. Os planos solos, então, vai ter um acúmulo abrupto de argila nessa subsuperfície, então eles vão ter aí uma textura arenosa na sua superfície, tá? E ele vai ter um aumento de argila e mudança, então, desse gradiente textural. Você consegue ver o que é areia e depois logo a argila aqui embaixo. E ele vai ser pouco permeável, esse solo, fazendo com que eles acabem sendo aí áreas de alagadiços. E são ótimos para a produção de arroz, principalmente aonde? No Rio Grande do Sul, certo? E também na região do Nordeste do Brasil, acaba aparecendo para áreas de pastagens. Ele está presente em 2% do território. Beleza? Bora lá, partir para o próximo, os plintossolos. Então, ele vai aparecer bastante essa segregação de ferro, pessoal. Ele vai aparecer muito aqui, ó a segregação desse ferro, que é a tal da plintita, certo? Que acontece nos plintossolos, certo? Então, eles têm essa drenagem imperfeita e tem esses ciclos de redução da oxidação de ferro, então, bastante organizados. Então, eles são pobres em carbono, eles são ricos em ferro ou ferro-alumínio e são solos ácidos, bastante ácidos e com baixa reserva de nutrientes, certo? Eles encontram-se principalmente aonde? Nas regiões do solo amazônico. Vai aparecer na Amazônia, ele vai aparecer no Amapá, vai aparecer na Ilha de Marajó, ele vai aparecer na região da Baixada Maranhense, ele vai aparecer esse aqui no norte do Piauí, ele vai aparecer na região do Tocantins e de Goiás, e ele vai aparecer também na região do Planalto Central, nas bordas principalmente do Planalto Central e na região do Pantanal. Ele, por ter essa área de oxidação de ferro, que ele não houve uma misturação ainda muito bem organizada nesse rolê todo, acaba dando aí, formando esse lugar. É importante esses lugares, por quê? Porque são áreas onde vão ser tirados, principalmente para extração de alumínio, para extração de manganese, ferro, por exemplo, são essas áreas aí. Ele está presente em 6% do território brasileiro. Certo? Bom, aí a gente vai para o último dos solos brasileiros, então, que é o vertissolo, que são solos com alto teores de energia, de argila, e que também, pessoal, eles são identificados aí justamente por apresentar essas fendas largas, essas fendas profundas, por exemplo, formadas num período seco. Então, eles vão ter aí uma coloração mais acinzentada, uma colorização mais para preta, por exemplo, e são de boa fertilidade, eles são solos muito férteis. Certo? Eles são bastante férteis, então, principalmente pela formação dos calcários existentes nessa região, e também eles vão ter aí uma quantidade de magnésio, vão ter condição de rochas mais alcalinas, isso que faz com que eles sejam bastante férteis. Eles vão acontecer principalmente aonde, gente? Na região do Nordeste brasileiro
eles vão aparecer na região do Pantanal e eles vão aparecer na Campanha Gaúcha e na região do Recôncavo Baiano. E eles têm aí mais ou menos 2% do território nacional. Certo? São eles que vão aparecer aí essa quantidade de solo. Beleza? Então a gente tem aí todos os solos. Então a gente vai para onde agora? A gente vai para os exercícios de hoje, certo? É onde nós vamos conhecer um pouquinho de cada formação aí do solo através dos exercícios. A começar então pelo Enem Digital do ano de 2020. Então diz assim que com base no mapa, a área com maior suscetibilidade natural à ocorrência de erosão no Brasil seria aonde? Então nós temos aqui as regiões com predisposição à erosão, certo? Então se vocês olharem aqui, as partes em escuro e pintadinho aqui são as áreas onde muito forte é extremamente forte, ou seja, as áreas onde mais vai ser suscetíveis aos processos erosivos, ok? Se a gente olhar, basicamente a leitura de mapa, certo? Onde a gente vai perceber? Vai ser regiões aqui, ó, praticamente das serras aqui, ó, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá. Vai ser na região do interior da região norte? Não, porque ele vai estar aqui de moderado a forte. Na depressão do Pantanal, vai ter? Não, vai ser de moderado a forte. Logo também não vai ser aqui. No extremo oeste amazônico, são lugares onde quase não vai ter processos aí erosivos. Vai ser na região da Mata dos Cocais? Praticamente não, porque também não tem. O que vai ser na faixa litorânea do Sudeste, onde está mostrando esta condição aqui de extremamente forte. A maior suscetibilidade, gente, natural à erosão do solo, vai acontecer nas regiões Sudeste e na região Sul, na faixa próxima do litoral, que corresponde aqui, ó, a categoria extremamente forte que está no mapa, certo? Nessa área, então, ele vai aparecer quem? Vai ter a escarpa da Serra do Mar, por exemplo, tá? E a Serra da Mantiqueira, a Serra dos Órgãos, certo? Que são os integrantes lá dos planaltos e serras do leste e sudeste. São serras com altitude relativamente aí, grande e com grande declividade, e, consequentemente, eles vão ser mais vulneráveis ao processo de erosão pluvial e também fluvial. Além de deslizamentos aí que pode acontecer tranquilamente devido aí à forma com que eles acabam ocupando esse espaço. Logo então a faixa litorânea do Sudeste aqui, ó, e também pega a parte do Sul, acabam sendo áreas com maior suscetibilidade natural a deslizamentos, ok? Questão de número 2 diz assim: no Brasil as classes latossolo e argissolos ocupam cerca de 58% da área superficial. Dentre as principais características desses solos, encontram-se o quê, pessoal? As características hidromórficas e o fato de serem solos rasos? Não. Tanto o latossolo quanto o argissolo são solos profundos, galera. Então isso não funciona nesse caso aqui. A sua natureza predominante eutrófica e alcalina, respectivamente? Bom, ela é eutrófica. Por quê? Ela só pode ser eutrófica quando ela tem uma presença de micro-organismos que deixam ela mais esverdeada, que acabam sendo alimenta ali, formando bastante fitoplânctons, certo? Não é o caso nessa situação aqui. C. Serosidade moderada e forte, resultante das rochas originalmente básicas e ultrabásicas que o formaram. Na verdade, essas rochas elas não são básicas, elas são mais ácidas e por ser bastante ácidas, elas acabam não sendo tão férteis assim. Elas precisam fazer um processo de calagem para isso melhorar, ok? No caso aqui, a letra C já era. Aí fica a letra B. A baixa fertilidade natural farem de ser altamente intemperizados, que é o que acontece. As classes de solos predominantes no Brasil, o latossolo e o argissolo, pessoal, eles são muito deles são favoráveis à agropecuária. Então eles são solos profundos que localizam em superfícies aplainadas, que permitem maior infiltração de água. Isso possibilita um maior intemperismo e, portanto, são mais agregados minerais que acabam constituindo os horizontes do solo. E devido aí à percolação da água também são os que mais são lixiviados, ou seja, saem mais os nutrientes também. Como essa lixiviação
ela remove parte dos nutrientes. Os latossolos, em geral, são solos pobres, pessoal. Então, isso acaba sendo ali uma baixa fertilidade natural. E eles são também menos profundos. Aí, por exemplo, os argissolos são solos também um pouco menos profundos, mas são pouco férteis também, certo? E altamente intemperizado, a resposta aqui só pode ser a letra D. Vamos para a número 3, então. A número 3 aqui. Os solos são cruciais para a vida na Terra. E aí podemos não nos dar conta disso no dia a dia, mas quase todo o nosso alimento, roupas, móveis e inúmeros outros itens do cotidiano têm origem direta e indireta dos solos. Mesmo diante dessa importância, esse bem fundamental para a nossa vida tem sido alvo de processos de degradação. Nesse contexto, então, assinale com a alternativa incorreta sobre os processos do solo. Eu vou colocar eu aqui para cima agora para vocês continuarem entendendo, certo? Podemos citar, então, quanto a isso, o que, por exemplo, meio para o crescimento de plantas, sistemas para suprir e purificar a água, meios para obras de engenharia, habitats para os organismos. Veja quanta coisa aí o solo pode ser, certo? Bom, se a gente levar em consideração aqui, pessoal, tá? Nós vamos ter tudo isso aqui como função. O solo vai ter meio para crescimento de plantas, sistema para suprir e purificar a água, para obras de engenharia e tudo mais. Então a letra A é verdadeira, a gente precisa saber qual que é a incorreta. Nesse caso não é essa que a gente tem que marcar. A letra B, a formação do solo sofre influência de fatores como intemperismo físicos e químicos, o que é verdadeiro também. O processo intempérico fragmenta rochas e minerais. Como a gente está procurando incorreta, não é essa questão aqui porque ela é verdadeira. Aí a gente tem a letra C, por exemplo. Os sistemas conservacionistas de manejo de solo incluem presença de cobertura verde, cobertura morta, adubação verde, rotação de cultura, faixas de retenção, entre outras ações. O que é verdade também. Se a gente está procurando incorreta, não é essa a questão. Vou pular para a letra E por razões óbvias. Os mapeamentos dos tipos de solo na paisagem é importante para o manejo e conservação. Nesse sentido, é fundamental mapeá-lo em diferentes escalas cartográficas para auxiliar nas diferentes ações de planejamento e gestão desse recurso, o que também faz todo sentido. Então não é aqui, só é a letra D. Então vamos ver o que está descrito na letra D. A erosão do solo, causada principalmente pela água e pelo vento, tem como consequência o seu transporte e demais nutrientes para as áreas mais baixas. Até aqui, ok. O material transportado normalmente atinge corpos hídricos, fertilizando-os. Por conseguinte, a produtividade pesqueira de culturas aquáticas aumentam. Na verdade, com a intensificação do processo de erosão do solo, gente, o solo, então, em direção aos corpos hídricos, eles podem provocar problemas ambientais como o assoreamento, por exemplo, tá? Que nada mais é do que o acúmulo de sedimentos. Ele vai diminuir a profundidade do rio, fazendo com que ele torne com presença de pouco oxigênio, matando os peixes então nesse lugar. E isso prejudica o ecossistema aquático, pessoal. Então diminui a biodiversidade. Nesse caso, então, ele não vai deixar fértil esse lugar. Então, aqui a resposta é a letra D, que é a incorreta. Deixa eu voltar a minha carinha aqui, certo? E vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: a colonização do norte do Paraná ocorreu principalmente pela expansão da cafeicultura. Para que essa ocupação ocorresse, um dos fatores decisivos foi a presença de um solo muito fértil, denominado o quê? Calcário de cor branca, Chernozem de cor preta, massapê de cor marrom, salmourão de cor amarela ou terra roxa de cor avermelhada. A presença, gente, de nitossolos na região do norte do Paraná, certo? Ele se dá a partir do processo de intemperismo da rocha basáltica. E essa rocha basáltica ocorreu devido a um derrame, certo? De lava que aconteceu no período Mesozoico, que deu origem à formação então de toda a região ali dos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, certo? E principalmente aí esse intemperismo formou esses tais nitossolos nessa região, deu origem então aí favoreceu ao ciclo do café, que acabou aí, tipo, ajudando a fertilização dos solos nessa região. Beleza? Buenas.
Então nós temos aqui aquele esqueminha de sempre, aquele esqueminha para você aí brincar, fazer as ligações. Já deixei aqui a resposta para você. Os solos, então, são causados pelos agentes externos, principalmente intemperismo físico e químico. Ele forma através do solo constituído, depois intemperismo, dá origem à matéria orgânica, a formação dos horizontes. Os horizontes, então, o O de matéria orgânica, A de humus, o horizonte E de argila, o óxido de ferro, zona mineral consolidada, rocha pouco alterada e a rocha-mãe. E os tipos de solo que vão ser formados ali, os argissolos, cambissolos, xernossolos e assim vai. Todos eles bonitão ali para vocês entenderem e conhecerem cada um deles, beleza? Basicamente, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre solos do Brasil. Mas lembra que os solos são formados devido aos processos climáticos que acontecem. Mas afinal, como é que os climas acabam interferindo? É justamente isso que eu vou falar na próxima aula. Clica aqui embaixo que nós vamos falar sobre climas agora na próxima aula. Bora lá continuar? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.